O Cerrado hoje é o bioma mais ameaçado que nós temos no Brasil. Nós já temos 50% do Cerrado que já foi desmatado, já foi devastado, e a gente agora luta pela conservação desses outros 50% que ainda nos restam, e na realidade também pela restauração, né, do que já foi desmatado. No Repórter Eco de hoje, você vai conhecer Histórias do Cerrado, projeto da Rede Cerrado em parceria com o WWF Brasil. E vai ver também o descarte inadequado do resíduo sólido é um dos maiores desafios socioambientais do planeta. O resultado passa pela contaminação do solo, da água e do ar. A situação do Brasil pede urgência. E ainda, os índios da etnia Wai-Wai de Roraima dominam o manejo da castanha do Brasil, também conhecida como castanha do Pará, atividade que depende essencialmente da conservação da floresta amazônica. A humanidade consome cada vez mais e gera cada dia mais resíduo. O descarte inadequado deste lixo todo é hoje um dos maiores problemas socioambientais do planeta, com graves impactos na contaminação do solo, da água e do ar. O Brasil precisa urgentemente fazer a lição de casa. Imagine um enorme navio de cruzeiro que pesa mais de 228 mil toneladas. Em 2019, a cada semana, os brasileiros jogaram no lixo um volume de resíduos equivalente a 6,6 navios cheinhos. No ano todo, mais de 79 milhões de toneladas, quase 19% a mais do que em 2010. 40% não foram destinados a locais que evitariam danos socioambientais. Pense na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Em 4 meses de 2020, os resíduos retirados dali pesaram o mesmo que 44 ônibus, considerada só a estrutura, sem passageiros. A destinação inadequada de resíduos sólidos é um dos maiores problemas de poluição no mundo atualmente e que traz ali diversos impactos no meio ambiente, como contaminação do solo, poluição das águas e poluição do ar, tanto por gases tóxicos como por gases de efeito estufa. No Brasil, são mais de 77 milhões de pessoas que têm problemas de saúde causados pela má destinação de resíduos. A humanidade gera cada vez mais resíduos pela sua cultura do consumo, né, pelos seus hábitos e pela maneira de desenvolvimento que a gente tem escolhido ao longo dos últimos séculos. É um número que vai seguir crescendo. No entanto, o que mais nos deixa alarmados é essa quantidade de resíduo disposto finalmente de forma inadequada. Um aterro sanitário é uma obra de engenharia que conta com proteção contra os lixiviados, né, que a gente fala que são os líquidos, os efluentes, o chorume que resulta do processo, né, das chuvas e que vai sendo acumulado ali nessa área. Então, é uma obra de engenharia cara, é uma obra de engenharia que demanda muito conhecimento técnico e, sobretudo, devido ao seu alto custo e à sua longevidade, são obras que duram mais de 30, 35, 40 anos, elas precisam ser feitas em níveis regionais. Por que até agora a gente não conseguiu avançar, mesmo com todos esses dados e o conhecimento sobre essa realidade? Hoje nós temos no Brasil menos de 45% dos municípios que cobram alguma tarifa, alguma taxa, algum valor para a gestão dos resíduos sólidos. E aqueles que cobram não conseguem arrecadar nem metade do custo. Este é um serviço público essencial que é colocado à disposição da sociedade todos os dias e que precisa ser custeado como qualquer outro serviço público que nós temos. Do outro lado, nós ainda temos um número muito pequeno de municípios que têm os seus planos de gestão de resíduos sólidos, que é a estratégia
de como o município vai lidar com essa pauta. A gente no Brasil já tem como cidadão uma alta carga de impostos. Não faltaria também uma vontade política dos governantes de remanejarem dinheiro para atender a essa questão tão importante? Nós estamos falando de remuneração por um serviço público que deve ser pago de acordo com a proporção que cada cidadão acessa esse serviço público. Então, quem gera mais tem que pagar mais, quem não separa os seus resíduos dentro de casa tem que pagar mais, e quem faz a lição de casa vai pagando cada vez menos, podendo até ter uma isenção neste pagamento. O descarte de plásticos preocupa. O Brasil é o 4º produtor no mundo. Reciclamos pouco mais de 1% do que descartamos. Isso acaba indo para corpos de rios e acaba nos oceanos, causando um dos nossos maiores problemas na atualidade, que é a poluição plástica dentro dos oceanos e corpos de rios e outras áreas onde esse material termina, seu caminho. Eu me preocupo muito com, por exemplo, o uso de plástico descartável de uso único, que é o nome técnico que a gente dá para isso, que vem crescendo, e os aplicativos delivery de comida, e aí vem a embalagem da comida, e aí vem o talher, e vem a sacolinha que embala o talher. Existe um conjunto de plásticos desnecessários, como a gente chama, que são gerados nesse processo e que são indevidamente descartados. É muito pouco disso. As pessoas sequer sabem que, às vezes, alguns desses materiais podem sim ser reciclados, podem ser destinados de forma correta. Quanto o Brasil e o mundo, o planeta Terra, ainda suportam de volume de lixo? Porque isso está em algum lugar do planeta sempre. Não dá para jogar para a estratosfera o que a gente consome e descarta, né? Tem um dado de uma instituição internacional que mostra que a cada ano nós estamos extraindo mais recursos da natureza do que aquilo que o planeta consegue repor. Ou seja, estamos a cada ano entrando mais cedo no cheque especial, na moratória. Extraímos recursos e não conseguimos reaproveitar. Esse é um ciclo muito perigoso e que nós precisamos, não só de uma maneira efetiva, mas eu diria socialmente engajada, demonstrar para a população em que nós precisamos começar com as ações de educação ambiental, de sensibilização na primeira infância, durante o processo de alfabetização, para que tenhamos adolescentes e adultos ambientalmente educados para fazer as melhores opções de consumo. Mas para que eles façam as melhores opções de consumo, também precisamos que a indústria coloque produtos hábitos a essa minimização para que essa opção seja realmente efetiva. As metas das indústrias têm que ser mais ambiciosas, tem que ser, assim como elas fazem gestão de performance de vendas, acredito que elas deveriam fazer gestão de performance da economia circular, da logística reversa. Porque não dá para a gente, para o lado de colocar no mercado, a gente ser muito eficiente, e para o outro lado a gente falar, mas é muito complicado, eu não consigo fazer. Mas falta o Estado cumprir com o seu papel de planejamento, de disponibilização de infraestrutura, de serviços, para que a gente não sofra. Eu costumo dizer, consciência ambiental, sem a infraestrutura do ator responsável por nos ajudar a cumprir com essa consciência, gera sofrimento e dor. Agora você acompanha as notícias socioambientais que tiveram destaque na semana. A Câmara dos Deputados aprovou por 300 votos a favor e 122 contrários o projeto de lei que flexibiliza regras para licenciamento ambiental no Brasil. O texto base dispensa do licenciamento empreendimentos como estações de tratamento de água e de esgoto, usinas de triagem de resíduos sólidos, obras de distribuição de energia elétrica e atividades como pecuária extensiva, semi-intensiva e intensiva de pequeno porte, além de cultivo de espécies de interesse agrícola. O texto cria ainda a polêmica licença autodeclarada,
para empreendimentos de baixo impacto ambiental, que poderá ser obtida sem avaliação prévia do órgão ambiental. O projeto exclui as terras indígenas não demarcadas e os territórios quilombolas não titulados da análise de impactos. O relator, deputado Neri Geller, do Progressistas de Mato Grosso, defendeu que a lei vai reduzir insegurança jurídica em relação ao licenciamento. Várias entidades da sociedade civil se declararam indignadas com a aprovação sem debate público. Alertam que o projeto vai aumentar a destruição das florestas e as ameaças aos povos indígenas, quilombolas e unidades de conservação. Em carta aberta, 9 ex-ministros do Meio Ambiente afirmaram que a aprovação cria uma espécie de regime de exceção. O projeto segue agora para votação no Senado. Ambientalistas e ex-ministros dizem que, se aprovado, o tema será questionado no Supremo Tribunal Federal. O conflito armado em terra Yanomami, em Roraima, deixa 4 garimpeiros e um indígena feridos. A comunidade Palimiú fica no município de Alto Alegre, às margens do rio Urariquera. O ataque à comunidade seria uma retaliação aos indígenas, que fazem barreiras para impedir a passagem de garimpeiros, que usam o rio para chegar aos acampamentos no meio da floresta. Uma das ações dos invasores foi registrada por celular. No dia seguinte ao ataque, agentes da Polícia Federal que visitavam o local foram surpreendidos por disparos que partiram de uma embarcação de garimpeiros. Houve ainda uma terceira investida dos garimpeiros contra a comunidade durante a noite. O Ministério Público Federal entrou na Justiça com pedido de liminar para que a União destaque imediatamente tropa policial para garantir a segurança da comunidade Palimiú. As lideranças indígenas temem um massacre contra o povo Yanomami. A Polícia Federal investiga ligações entre o garimpo ilegal e o narcotráfico. E você acompanha logo mais aqui no Repórter Eco. Como os índios da etnia Waiwai de Roraima dominam o manejo da castanha do Brasil, também conhecida como castanha do Pará, atividade que depende da conservação da floresta amazônica. Os índios da etnia Waiwai vivem em Roraima e dominam o manejo da castanha do Brasil, também conhecida como castanha do Pará. Para coletar os frutos da árvore nativa da Amazônia, eles fazem moradias temporárias na mata. O transporte das sacas é feito em canoas pelos rios cheios de corredeiras, uma produção que depende da floresta preservada. A floresta amazônica é exuberante nas terras indígenas da etnia Waiwai, em Roraima, estado que faz divisa com Venezuela e Guiana. Descendo o rio, nestas canoas, os indígenas transportam sacas de castanhas da Amazônia, conhecidas como castanhas do Pará. Os frutos da castanheira, árvore ameaçada de extinção, a rainha da floresta, aqui abundantes, são coletados entre maio e agosto. É alimento vital para as comunidades e fonte de renda. O fotógrafo e cineasta Fábio Nascimento documentou o manejo. Eles se deslocam nas aldeias, que são as moradias constantes, e fazem essas espécies de moradias temporárias dentro dessas regiões onde tem muitas castanheiras, e ali eles ficam por algum tempo, por meses, fazendo a coleta, aguardando a cheia do rio para depois transportar essas castanhas rio abaixo para serem depois comercializadas e transformadas em alimentos, etc. Então, esse conhecimento e essa compreensão da complexidade da floresta e conciliar isso com um modo de produção, eu achei algo fantástico, assim, excepcional mesmo. Manter a árvore limpa de cipós, quebrar os ouriços com o chão protegido para não haver contaminação.
lavar separando as castanhas boas das ruins, secar. É o passo a passo do trabalho. E nós sabemos que a gente fez capacitação através do Sebrae, então todos os extrativistas sabem fazer isso, selecionando, secando castanha, lavando. Então a castanha a gente vende aqui no sul do estado, castanha selecionada. Então preservamos a floresta para não derrubar, para produzir mais. Então isso é importante, a castanha está na Amazônia. A maneira como a gente produz e consome determina a nossa relação com o planeta. E essas populações sempre estiveram lá produzindo há milhares de anos seus alimentos. Então, existem muitas soluções para a gente continuar fazendo isso, porém, que a gente faça isso de maneira que isso dure por gerações e gerações. As castanhas dos Uaiuai são comercializadas por meio de uma rede sustentável de negócios na Amazônia que valoriza áreas prioritárias para a conservação. Ela se chama Origens Brasil e tem um selo do mesmo nome. O trabalho começou há 5 anos com populações indígenas, quilombolas e ribeirinhos. São cerca de 1.800 produtores de 4 estados que oferecem 40 produtos. Cerca de 26 empresas compram as matérias-primas. Quando a gente olha o mapa do desmatamento no Brasil, a gente verifica que ele segue avançando na Amazônia brasileira. Mas existem áreas que essa floresta está extremamente conservada. Quais são essas áreas? São as terras indígenas e as unidades de conservação brasileira. Então é importante a gente saber que esses povos são os verdadeiros guardiões da nossa floresta. São eles que coletam os produtos, mantendo a floresta em pé. E a partir dessa produção que conserva a floresta, a gente conecta-os com as empresas por meio do comércio ético que no âmbito do Origens Brasil, ele tem alguns critérios. Como convencer as pessoas que têm poder aquisitivo a olhar para esse selo e eventualmente consumir esses produtos? Antes de olhar para o preço, a gente deve se perguntar, será que esse produto que eu estou comendo, ele tem algum tipo de trabalho degradante? Ele tem trabalho infantil envolvido? Esse produto, ele está desmatando ou não está desmatando? Então, o setor empresarial muitas vezes vai pagar um pouco mais do produto, mas que trazem essa garantia. E eu, como consumidor, gosto de valorizar as empresas que constroem essas práticas. A gente está falando de negócios e respeito às pessoas e ao bem viver no nosso mundo, que é um só. E você vai ver a seguir aqui no Repórter Eco. Histórias do Cerrado, contadas por agricultoras, quilombolas, raizeiras e indígenas. Este é o novo projeto da Rede Cerrado, em parceria com o WWF Brasil, para dar visibilidade a esta gente corajosa e ao bioma cada vez mais ameaçado. A luta pela proteção do segundo maior bioma do Brasil e um dos mais ameaçados é liderada por mulheres. Histórias do Cerrado são contadas por agricultoras familiares, quilombolas, raizeiras e indígenas. Este é o novo projeto da Rede Cerrado em parceria com o WWF Brasil para dar visibilidade a esta gente sábia e corajosa. Hoje é o bioma mais ameaçado que nós temos no Brasil. Nós já temos 50% do cerrado que já foi desmatado, já foi devastado, e a gente agora luta pela conservação desses outros 50% que ainda nos restam, e na realidade também pela restauração, do que já foi desmatado.
O alerta é de Kátia Favila, da Rede Cerrado, composta por mais de 50 entidades da sociedade civil e que desde 1992 atua na defesa do bioma e dos povos que nele vivem. Uma das savanas mais biodiversas do mundo é também uma das mais ameaçadas. No Brasil, entre as principais pressões estão monoculturas como a da soja e a pecuária. Mas na contramão dos desmatamentos estão mulheres valentes que nasceram, cresceram e vivem do cerrado. Agricultoras familiares como Rosana Sampaio contam a luta diária para conservar o cerrado em pé. Assentada desde a década de 90 no interior do Mato Grosso do Sul, ela detalha como a comunidade passou a gerar renda a partir dos frutos nativos, como o baru, também conhecido como cumbaru. São 34 famílias extrativistas aqui na região e fazem a coleta do fruto do cumbaru para comercialização. Isso hoje gera renda e gera distribuição de renda. A gente iniciou a atividade e o pessoal nos chamavam de doidas, né? Tem um monte de doida aí medindo árvores, né? Tem um monte de pessoal que está contando árvore no meio do mato, mas as mulheres seguiram continuando fazendo, desenvolvendo essa prática que a gente acreditava ser uma prática inovadora e é. Mulheres extrativistas, quilombolas, raizeiras, indígenas são as protagonistas de Histórias do Cerrado, um projeto da Rede Cerrado e do WWF para dar visibilidade a esta face do Brasil. A gente escolheu só as mulheres para contar essas histórias porque a gente realmente acredita que, assim como as raízes, né, do Cerrado, elas são extremamente profundas e elas vão buscar as coisas, né, os nutrientes, a água, elas buscam nessa profundeza para que o Cerrado exista. A gente acredita que os territórios, que as mulheres são as responsáveis pela manutenção e pela reprodução desses territórios. Então, as mulheres têm um papel importantíssimo na conservação do Cerrado. Elas fazem com que o Cerrado seja o que o Cerrado é. As histórias estão disponíveis no site redecerrado.org.br. Entre as personagens está Cláudia Santos, liderança de movimentos sociais, integrante da Pastoral da Terra e agricultora familiar assentada que vive no interior do Piauí. Numa região distante, remota, cenário de conflitos agrários, mulheres destemidas como ela correm sérios riscos. O cerrado aí onde você vive, ele é muito comprometido, ele está muito desmatado? Está muito desmatado, são usados vários venenos no meio ambiente, então está praticamente a região aqui está toda comprometida por causa do desmatamento e também por conta dos venenos, dos agrotóxicos que é usado nesse ambiente. Que nós sabemos que o cerrado é o berço onde resiste principalmente água, e aqui é uma região que tem muita água mineral, e a gente tem feito um enfrentamento de combate a esse desmatamento, contra esse veneno. Mudou muito a situação climática da região por conta do desmatamento, então a chuva está ficando escassa e assim está ficando mais difícil se manter com a agricultura familiar, de onde tira pelo menos seu próprio sustento para os agricultores, para os trabalhadores e as trabalhadoras rurais dessa região. Cláudia, você já foi ameaçada de morte? Eu já fui ameaçada por volta de umas 5 ameaças, fora a ameaça de companheiro. O Cerrado, ele é simplesmente a savana mais biodiversa do mundo. Então, a gente costuma olhar com muito carinho para o que está fora, né? Então, a gente olha as paisagens savânicas de África e a gente acha que elas são lindas, e são mesmo, mas a nossa é muito mais. O Cerrado é simplesmente belíssimo. E ele é, na realidade, o bioma que é um coração do Brasil. Ele é um bioma que faz transição
com quase todos os outros biomas que nós temos, só não faz transição com o Pampa, mas ele faz transição com a Amazônia, com a Caatinga, com a Mata Atlântica. Então, ele tem um papel fundamental de interligar esses biomas no país. Ele é responsável pelo abastecimento de água das grandes cidades que nós temos no país e do Brasil inteiro como um todo. Então, ele é um grande reservatório. Se o cerrado acabar, a água que nós temos disponível hoje no Brasil também vai acabar. Vale a pena todo esse enfrentamento e a ameaça de morte para manter o cerrado em pé e ajudar as comunidades rurais aí da região? Vale a pena por movimentos sociais, vale a pena para mim, enquanto pessoa, enquanto Cláudia, enquanto mulher, que tem vontade. Porque é uma região que tem muita terra, mas que está em poucas mãos. Eu peço a Deus e a justiça e a questão fundiária que se regularize na região, para que possa, pelo menos que não seja todo mundo que tem um pedaço de terra, mas que pelo menos a maioria que possa ter um pedaço de terra para produzir, para plantar e assim sustentar a sua família. E o Repórter Eco fica hoje por aqui. A gente se encontra no próximo programa com mais projetos, ações e pesquisas por um mundo melhor e mais digno para todas as formas de vida. Até lá!